Boa tarde. Nós daremos início a essa mesa redonda, que é a última atividade, né, do evento. Essa mesa, então, está prevista, né, para, de alguma forma, abordar os legados, né, e desenvolvimentos da teoria do Michel Pechet em contribuição à análise do discurso. E nós temos então o prazer aqui, eu tenho o prazer de ter convidado, ter tido o aceite da participação de dois professores que estão aqui conosco. Então é o professor Círio Possente, da Universidade Estadual de Campinas, que tem várias publicações, já houve também várias apresentações nas quais ele fala, né, a partir dos textos de Michel Foucault, das contribuições de Michel Foucault, e então foi por nós, né, escolhido como um convite de alguém que tem, de fato, uma leitura muito refinada, muito cuidadosa de Michel Foucault, nesse cotejamento com a análise do discurso. Então, Círio, é um prazer que esteja aqui conosco. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite e estar aqui diante dessa oportunidade de, mais uma vez, fazer reverberar essa contribuição, então, os legados aí possíveis de Michel Foucault para a análise do discurso. E tenho também aqui ao meu lado a professora Maria do Rosário Gregolin, que é professora na Unesp de Araraquara. Não sei, o baile é depois, mas agora começou, somos livres. Isso. Isso. E que então também, né, o convite a Maria do Rosário Gregolin também deveu-se ao fato de ela também ser uma leitora muito cuidadosa do Michel Foucault, nessa articulação com a análise do discurso. Muito mais que isso, né, ela tem obras publicadas especificamente sobre essa questão, e aqui também, ao longo do evento, a gente já, na apresentação do grupo dela, também já houve a oportunidade, né, de mostrar como isso se articula, e dentre outras tantas pessoas que fazem esse trabalho, né, que está, então, de alguma forma, aqui, fica aqui a pretensão de nós, mais uma vez, pensarmos, né, sobre esses legados aí do Michel Foucault para o trabalho que nós desenvolvemos no âmbito aqui dos estudos do discurso, da análise do discurso, ou do discurso, enfim. Eu passaria a palavra ao professor Círio Possente, posteriormente a Maria do Rosário Gregolin, e mais uma vez agradeço a participação. Obrigado. Boa tarde. Eu às vezes esqueço de agradecer, eu sempre me dou conta que eu um dia preciso fazer um curso de etiqueta, mas hoje eu esperava não esqueci, e o agradecimento de hoje é de fato especial, comparado com outras circunstâncias em que eu agradeço aos convites que me fazem, porque alguns aqui talvez saibam que, digamos assim, eu não sou um Foucaultiano, né? Talvez alguma das coisas que eu tenha dito, as poucas que eu disse sobre Foucault, tenham eventualmente até ou chateado ou perturbado, não sei, né? E essa é uma razão para mim peculiar, mais relevante do que qualquer outra, para agradecer o convite, porque isso significa que o evento está eventualmente disposto, absolutamente aberto, a ter uma voz que talvez seja um pouco dissonante, né? Não sei se eu serei, vocês julgarão no final, mas enfim, esse meu agradecimento é particularmente importante para mim, porque significa que há uma possibilidade de debate, eventualmente de polêmica, que a meu ver é uma coisa que faz falta.
só tem talvez as campanhas políticas, né? Mas lá em geral é um pouco engraçada demais, né? Sou eventualmente identificado com Menguenot, que eu acho que é uma injustiça que fazem a mim, mas especialmente a ele, porque pessoalmente não me considero identificado com ninguém, né? Talvez se eu fosse escolher um ídolo, um texto que eu gostasse de ter escrito, a minha inveja particular de alguém, talvez fosse A Ordem do Discurso, né? Acho um texto que eu conheci esse texto muito antigamente, assim que ele saiu, um amigo meu tinha. Eu fiz uma tradução para a gente ler no curso básico em Ijuí, em 71. A prova de que fui eu que traduzi o número de erros que a tradução tinha, né? Desde então eu sou um leitor de Foucault, e se eu não faço mais Foucault, digamos assim, como analista de discurso profissional, e digo isso com a maior sinceridade, é porque eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Eu acho que ele dá um trabalho grande para a gente fazer a análise do discurso com ele. Talvez por isso eu me valha, especialmente nos últimos tempos, de algumas achegas metodológicas do Dominique Menguenot, porque eu sou um pobre analista de discurso que precisa de um caminho, né? Dito isso, vou dizer que vou dividir minha fala em 4 partes, e dependendo do tempo gasto, eu talvez não fale da última, que são pequenas notas sobre autoria, né? Vou dizer em primeiro lugar que obviamente não vou poder seguir ao pé da letra o título da mesa, porque isso demandaria anos de leitura, né? E, a não ser que a gente acredite piamente que o enunciado é raro, né? Que é uma tese forte do Foucault, e que me permitisse, digamos, fazer uma avaliação do legado de Foucault a partir do pouco que eu tenho lido, de trabalhos que eu vejo em coletâneas ou em textos que eu eventualmente julgo em revistas das quais sou revisor, assessor, etc. Então, não vou seguir isso ao pé da letra, né? Mas espero não ser muito injusto, né? Se for injusto, estou disposto a ouvir as correções no final, né? Também não vou fazer o elogio do Foucault, né? Basta o que eu disse, minha particular relação com ele, que se eu pudesse roubar um texto de alguém, eu roubaria A Ordem do Discurso, né? Eu vou comentar algumas impressões que eu tenho, lendo o que tenho lido, o que significa, por um lado, textos que nós produzimos, nossos alunos, etc. Mas também, por exemplo, livros como o do Paul Venn, que é o último que eu li, que eu achei fulgurante, né? Foucault, sua pessoa, seu pensamento. Então, primeira das partes da minha fala, vou fazer algumas afirmações super gerais, né? Super gerais. Cada uma delas demandaria uma demonstração. Mas como aqui não tem o tempo que tem o relator do mensalão, né? Vou fazer só a enunciação das teses básicas, né? Então, por exemplo, eu acho que a propósito do Michel Foucault, quando falamos de sujeito, falamos mais do sujeito da arqueologia, né? Do que, por exemplo, do sujeito da estética da existência, ou do sujeito da resistência, que eu acho que ocupa um papel fundamental na teoria do Foucault dos últimos anos. Quanto que o sujeito como desenhado na arqueologia, que na verdade é uma súmula dos trabalhos que ele fez antes, é uma concepção que talvez ele mesmo tenha em parte abandonado ou modernizado, né? Quando se aproxima Foucault e Péchet, muitos fazem isso, não só a Rosard, que escreveu um livro particularmente sobre essa questão, nas análises o Péchet é vitorioso, né? O que significa que, em geral, se aplica algum traço da teoria de interpretação do Péchet ao corpus que é evocado, e Foucault, sabe-se, era um adversário, digamos assim, dessa teoria da interpretação, da hipótese de que por detrás de um enunciado haja um sentido oculto, uma intenção oculta, que ele achava que isso tudo estava ligado a uma concepção de sujeito da qual ele foi um feroz adversário. Inclusive, no que se refere especificamente à psicanálise, que é, como nós sabemos, a
teoria que mais, curiosamente, investe no sentido oculto, né? Nem você sabe o que você queria dizer, né? Na aproximação de Péchet, como é feita, por exemplo, por Curtini, que eu acho um trabalho absolutamente excepcional, né? Restituíram-se a Foucault talvez alguns lives de metafísica que eu tenho a impressão que ele não aceitaria, porque ele obviamente, digamos assim, é um Nietzscheano. Uma das coisas que o Bonvin diz é que ele leu um livro do Heidegger que o distanciou definitivamente de Heidegger, e leu a obra de Nietzsche, o que o tornou Nietzscheano. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu gosto de acreditar nessa tese. Uma observação super geral também que eu faço é que se nós nos servimos, serve-se né? Se serve de Foucault para tratar de temas. Esse é um problema que eu sempre ponho algum aluno, alguma pessoa que queira trabalhar comigo de alguma maneira ou me pede para opinar sobre. Eu digo assim, mas o Foucault nunca falou disso. Você acha que ele falaria o quê se ele fosse falar disso, né? Então, por exemplo, temas como identidade, gênero e região, folclore, publicidade, né? Ontem o Newton falou de um tema ao qual ele se dedicou um pouco marginalmente, que foi o cinema, e acho que daí uma incrível discussão para saber se ele falou lá como arqueólogo, se ele falou como cidadão ilustrado, apreciador das imagens. Acho que sempre dá uma discussão interessante. Então, o que a gente teria que fazer para incluir uma temática dessas, da qual ele não tratou e, portanto, não nos disse como ele falaria dessas questões, né? Cada grupo, não vou dizer cada um porque acho que não dá, mas cada grupo, né, situado talvez em campos diferentes, tem uma espécie de Foucault particular. O que se entende, dada a relevância, a extensão e a diversidade da obra do Foucault, é o fato de que ele interveio sobre muitos assuntos e de muitas maneiras, né? Ora escrevendo textos, digamos, supostamente cuidados, revisados, reescritos muitas vezes, e ora dando entrevistas, ou escrevendo em jornal, textos, digamos, supostamente mais improvisados, etc., né? E a que é que isso se deveria? Isso é o fato de que há muitos Foucaults, né? A meu ver, isso se deve a duas coisas. Ao fato de que ele não ditou uma metodologia, né? Ele não disse, faça-se, eu fiz assim, passo a passo, e quem quiser fazer a mesma coisa, a meu ver, deveria fazer assim. O limite disso seria como se faz física, genética, etc. Obviamente, a análise do discurso, a própria linguística, de corpos, sociolinguística, está bastante longe disso, mas certamente o Foucault está ainda mais longe disso. Um pouco como o Péchet, que também fez poucos trabalhos de análise, fez algumas análises pontuais, de maneira que para você ser um péchiano, você tem que rebolar, né? Eu acho, né? Além disso, ele nunca disse que só se poderia fazer o que ele fez com materiais do mesmo tipo, né? Ele deixou aberta a possibilidade de que se trabalhasse com outros materiais. Quando ele diz na ordem do discurso, ele explica por que ele trabalhou com os discursos das ciências humanas, ele diz que as ciências exatas ofereciam muito pouco material para falar das condições exteriores, digamos assim, para simplificar. Porque a sintaxe, ou a lógica que une as proposições, é muito poderosa. Então sobra pouco para vocês fazer o trabalho, digamos, com a relação para fora do discurso. Se por outro lado se analisasse o discurso do cotidiano, as conexões talvez sejam muito pobres, e você teria que falar muito mais da vida cotidiana do que do discurso. Então ele escolheu um que é uma espécie de intermediário, do discurso sobre o homem, né? Que tem conexão, mas não tem uma conexão tipo, digamos, da lógica, não tem algoritmo. Então também não está solto, como, digamos, conversa de boteco, se é que a conversa de boteco é solta, né? Às vezes ela é uma aula, né? Digamos assim, de biologia, então ela está super amarrada, né? Ele é lido segundo a perspectiva do leitor, às vezes, né? Então, às vezes eu leio textos de educadores, por exemplo, sobre o Foucault, e como ele diz que a escola é um dispositivo disciplinador, que disciplina o corpo, supõe-se, e eu não sei se isso é verdade, eu gostaria muito de ouvir uma discussão sobre isso, que ele proporia uma escola em que não houvesse disciplina. Acho que não. Acho que ele constata que assim
não me lembro que ele tenha proposto uma escola, digamos, sem disciplina, sem currículo. Pelo contrário, quando ele propôs um lá para uma faculdade de filosofia, ele fez um currículo super tradicional. Foi até criticado por isso, por alguns que achavam que eram mais libertários do que ele. Ou quando ele diz que a ciência, digamos assim, é sangrenta, né, que as pessoas disputam verba, espaço, publicação, bibliografia, etc. Eu não sei se ele diz que, portanto, deveríamos ser todos simpáticos e desconhecer as diferenças. Acho que ele reconhece que é assim, e simplesmente os seres humanos são assim e não são angélicos, né? Acho que ele é um sujeito que acredita muito que os fatos são os fatos. Essa é uma outra citação resumidíssima desse texto do Paul Venn. Então, essa é uma, digamos, um conjunto de coisas um pouco soltas, um pouco breves, que eu, digamos, o que eu leio sobre me provoca um pouco esse tipo de impressão. Uma questão que eu gostaria de tratar um pouquinho mais de perto, mas não muito, também num foco curto, é a questão da memória, né? Acho que todos os analistas do discurso que são, de alguma maneira, ligados ao Péchet ou ao Foucault, leram o texto do Curtini, o discurso comunista dirigido aos cristãos, com muita simpatia, né? Eu acho uma obra absolutamente espetacular, né? Quando eu quero dar um curso para alunos e dizer que dá para fazer uma espécie de organização daquilo que se pode fazer para fazer uma tese, e ao mesmo tempo discutir questões teóricas fundamentais, eu dou um curso em que eu leio Gênesis dos discursos e o discurso comunista dirigido aos cristãos. 7 aulas de cada um, e uma em geral eu falto, ou uma banca, qualquer coisa assim. Eu acho que são 2 livros que discutem conceitos, não são iguais, discutem conceitos e de alguma maneira dizem como organizar um corpus, de alguma maneira quais são os passos que você pode fazer se você quer fazer uma tese de doutorado, mestrado, bastante interessante. Então eu queria comentar um pouco a questão da memória, né? Como ela aparece na arqueologia do saber e como o Curtini elaborou um conceito de memória que de alguma maneira ele diz que é do Foucault, mas eu pessoalmente acho que não é essa, é do Curtini, né? Ele que elabora com a caixa de ferramentas do Foucault, mas que o Foucault usou para fazer outra coisa e não para falar de memória, né? Então, quer ver o que ele diz sobre domínio de memória, na página 65 da edição que eu uso. Ele é o Foucault. Né? Trata-se de enunciados que não são mais admitidos nem discutidos, que não definem mais, consequentemente. Estou falando perto do... Só faltava eu perguntar isso no final. Né? Não são mais nem admitidos nem discutidos, que não definem mais, consequentemente, nem um corpo de verdades, nem um domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade histórica. Ele diz lá, a propósito do domínio, acho que é botânico, não sei o quê, que o domínio de memória é super fraco, super pobre comparado com o outro. Eu, sinceramente, não consigo encontrar nenhum exemplo de domínio de memória, né? Nesse sentido do Foucault. São enunciados que esquecemos, que não repetimos mais e que, no entanto, continuam. Me ocorreu, acho que eu estava tomando banho, como eu não canto ópera tomando banho, mas estava pensando nisso. Quem sabe essa tese segundo a qual teria havido uma língua perfeita antigamente, que por isso todo mundo acha que as línguas estão sempre degenerando, tem a ver com alguma memória. Mas ninguém sabe se alguém disse isso. Isso não está nem na Bíblia, nem no Corão, nem nesse fragmento encontrado agora, que Jesus Cristo teria falado na sua da Maria Madalena. Não está em lugar nenhum que houve uma língua perfeita. Só um lugar em que se diz que as línguas foram confundidas, que é Babel. Mas antes era o quê? Antes as pessoas se entendiam, mas não está dito. Então, me ocorreu que esse talvez pudesse ser o domínio de memória. Porque, né? Isso lembra muito, por falar nisso, a noção de pré-construído da Pavot, né? Que relê essa noção de pré-construído a partir do Péchet, Culioli, etc. E tem uma tese fundamental que é o pré-construído pode nunca ter sido dito, né? Você não pode não encontrar em arquivo nenhum o pré-construído. E, no entanto, ele opera como um lugar de onde um discurso vem, sobre o qual o discurso se assenta. Ou com a noção de memória do Pierre Rachat, né, que diz exatamente a mesma coisa, né? O implícito pode nunca ter existido. O implícito é um efeito da leitura
que fazemos. Tipo, o PIB crescer 1%, tem vários implícitos. É possível medir o crescimento da economia. Se essa notícia saiu no jornal francês, essa notícia deve se referir à economia francesa, salvo se houver alguma anotação ao lado, isso significa no ano corrente, são todos implícitos, mas isso pode nunca ter sido dito. Eu não sei se nos manuais de economia, quando se define PIB, isso está dito. Talvez o Pierre Achard não tenha lido. Agora, como o Curtini elabora no seu conceito de memória? Para Curtini, memória é outra coisa, né? Acho que ele diz isso claramente. Em Chapéu de Clementes, página 18, ele diz que pensar no sujeitamento do sujeito é dissociar o nível da enunciação do nível do enunciado. Nesse se verá num espaço vertical, estratificado e desnivelado dos discursos, o que eu chamaria de interdiscurso. Eu sublinho aqui, né, no meu papel. Séries de formulações marcando cada uma enunciações distintas e dispersas, articulando-se entre elas em formas linguísticas determinadas. Parênteses. Citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se. É esse espaço interdiscursivo que se poderia denominar, seguindo Michel Foucault, dizer, mas eu não sei se o domínio de memória, que constitui a exterioridade do enunciado. Ele chama isso de domínio de memória. Mas eu acho que Foucault define domínio de memória de outro jeito. O sujeito não tem nenhum lugar que ele seja assinalável, que ressoa no domínio de memória, somente uma voz sem nome. Né? Em um discurso comunista dirigido aos cristãos, ele diz o seguinte: o ressurgimento dessa formulação, dos católicos conservadores, né, que vão lá naquela reunião que o secretário-geral do Partido Comunista está fazendo, 40 anos mais tarde, vem sublinhar o fato de que toda a produção discursiva que se efetua nas condições de produção determinadas de uma conjuntura, remete e põe em movimento, faz circular formulações anteriores já enunciadas. Interpretamos assim a manifestação discursiva desse grupo de integristas que vem quebrar pela retomada de uma fórmula o ritual que preside a enunciação de um discurso político, como um efeito de memória na atualidade de um acontecimento, sob uma forma de um retorno da contradição das formas do diálogo. Tá? Agora, mais especificamente, introduzimos assim a noção de memória discursiva na problemática da análise do discurso político. Essa noção nos parece, ele grifou, eu grifei, desculpa, me parece subjacente à análise das formações discursivas que a arqueologia do saber efetua. Qualquer formulação tem o seu domínio associado. Olha onde ele vai buscar a noção de memória. Não no domínio de memória, mas na noção de domínio associado. Me parece uma operação sofisticada e adequada. Eu me sinto tentado a concordar, mas eu posso estar usando uma noção intuitiva de memória, que não é aquela da qual falou Michel Foucault. Então, buscar em seu domínio associado outras formulações que ela repete, refuta, transforma, denega. Isto é, em relação às quais ela produz efeitos de memória específica. Mas qualquer formulação mantém igualmente com formulações com as quais coexiste o seu campo de concomitância, que é diferente do domínio de memória, ou que lhe sucedem, seu campo de antecipação, que também não é o domínio de memória, são outros domínios. Né? Relações cuja análise escrevem necessariamente a questão da duração e da pluralidade dos tempos históricos no coração dos problemas que a utilização do conceito de formação discursiva coloca. O mesmo vale para os discursos políticos, a propósito dos quais a existência de uma memória discursiva remete a questões familiares à prática política como essa. Do que nos lembramos e como nos lembramos da luta ideológica, do que convém dizer e do que não convém, a partir de uma posição numa conjuntura dada na redação de um panfleto, de uma moção, de uma tomada de posição? Isso é, como o trabalho de uma memória coletiva permite, no seio de uma FD, a retomada, a repetição, a refutação, mas também os esquecimentos desses elementos de saber que são os enunciados. Então, acho que é uma noção Foucaultiana, né? Não Foucaultiana. Essa descrição do funcionamento da enunciação, das enunciações do domínio de memória é, em Foucault, talvez o campo adjacente ou o campo associado. O campo associado, diz Foucault, forma uma trama complexa. Ele é constituído pela série das outras formulações, no interior das quais o enunciado se inscreve e forma um elemento, um jogo de réplicas, etc.
Aquilo que o Curtini falou do domínio de memória, o Foucault fala do campo associado. Não há enunciado que de uma forma ou de outra não reatualize outros enunciados. É constituído ainda pelo conjunto de formulações cuja possibilidade ulterior é propiciada pelo enunciado que pode vir depois dele. Parece o domínio de antecipação do Curtini, mas não o domínio de memória. Para Curtini é uma parte do domínio de memória. Pode-se dizer que uma sequência só é enunciada se estiver imersa em um campo enunciativo em que apareça como elemento singular. Tudo isso é Foucault. Retalhado, né? Citando o pedaço que importa, como todo mundo faz. Né? Não há enunciado em geral, neutro independente, mas sempre enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio de outros, neles se apoiando e deles se distinguindo. Não há enunciado que não suponha outros. Não há nenhum que não tenha em torno de si um campo de coexistência, efeito da série e da sucessão. Então, acho que a noção de memória discursiva, tal como vem sendo basicamente praticada, não coincide com a definição de memória discursiva, de domínio de memória, como Foucault procedeu. Né? No caso do Curtini, eu acho que ele, digamos, lê Foucault, ele disse que não quer incorporar Foucault à análise do discurso, jamais disse isso. Ele diz que a leitura do Foucault ajuda na constituição de um corpus, na definição da noção de formação discursiva, e para mim uma das evidências de que ele, digamos, logo volta ao leito, ao Husserliano, Peirano, é a adoção da noção de forma sujeito, né, que é uma noção, digamos, de tipo metafísico, que eu acho que o Foucault não aceitaria. Né? Segunda questão, né, a questão das imagens, né, que é um tema do qual eu tenho ouvido falar, eu tenho lido, né, que é, digamos, uma reivindicação por parte de muitos analistas do discurso do direito de não fazer análise de enunciados apenas linguísticos, mas de analisar imagens, fotos, pinturas, filmes, muita gente. E, eventualmente, essa justificativa é buscada no Foucault. Né? E, com alguma frequência, ontem, né, você falou isso. Né? Então, você me permita discordar da sua leitura naquela passagem. Eu acho que quando o Foucault diz que o enunciado não precisa ser linguístico, ele não quer dizer, embora ele diga depois que pode ser uma curva estatística, uma árvore dos animais, né? Enfim, então não é linguístico. Lá ele quer dizer que o enunciado vem antes da sua transformação numa frase, num ato de fala ou numa proposição. O enunciado não chega à superfície do texto. Né? O que dá a diferença entre enunciado e enunciação, no Foucault, a enunciação é que chega, ou então, na terminologia do Curtini, enunciado e formulação. Né? Então, a questão das imagens em Foucault, eu quero dizer que, de minha parte, se a coisa dependesse de mim, acho que analisar a imagem, o texto verbal, é independente. Né? O que importa é que a gente saiba analisar os textos e saiba analisar as imagens. A questão é o discurso. Vamos supor que alguém queira analisar caras e menos as imagens, ou então você fica sem corpos. Né? Caras são as fotografias. Né? Caetano Veloso na cara. É ele, o banheiro dele. Tem texto. As letras de música estão no songbook. Né? Então, imagens. Né? Eu vou ler o que o Foucault diz num certo lugar sobre as imagens. E aí discutiremos se Foucault tal. Né? Então, não se sabe o que Foucault analisaria se fosse vivo hoje. Né? Podemos fazer algumas apostas, mas não dá para a gente adivinhar o que ele faria. Se ele analisaria a mídia, se analisaria a publicidade. Talvez a publicidade, que eu acho que hoje tem um papel fundamental na vida das pessoas. Né? Ou os novos ídolos. Né? Hoje ninguém quer ser D'Artagnan, todo mundo quer ser o Neymar. Né? Então, alguma coisa mudou no mundo. Né? A moçada bota um cabelo assim e não compra uma espada. Né? Ou vai tentar recuperar a espada do pai. Né? Então, o que ele faria hoje? Não sabemos. Mas ele disse algumas coisas que acho que nos obrigariam a pensar nisso que estamos fazendo. No caso das figuras, né, das imagens, ele deixou algumas ideias. Né? Ele deixou sua posição expressa. Na arqueologia do saber, ele pôde apresentar diversos aspectos de sua abordagem, que sempre se referiu aos saberes, que para ele não são quaisquer discursos,
Foucault explicita um problema nos seguintes termos. Um problema geral, depois ele vai para as imagens. Uma questão permanece em suspenso, diz ele. Seria possível conceber uma análise arqueológica, que fosse arqueológica, e que não fosse relativa aos saberes, né? Que fizesse aparecer a regularidade de um saber, mas que não se propusesse analisá-lo na direção das figuras epistemológicas e das ciências, que foi o que ele fez. A orientação voltada para a episteme é a única que pode abrir-se à arqueologia, Isso é um ponto final, não é uma pergunta. Ele só encontrou isso até então, é o que ele está dizendo. Deve ser essa, e exclusivamente essa, uma certa maneira de interrogar a história das ciências. É sempre ele que está falando. Em outras palavras, limitando-se até o momento à região dos discursos científicos, a arqueologia tem obedecido a uma necessidade que não poderia superar, ou teria esboçado em um exemplo particular formas de análise que podem ter uma extensão inteiramente diferente. Essa é uma pergunta, né? Pode fazer outra coisa? Imagino de bom grado, diz ele, arqueologias que se desenvolveriam em direções diferentes. Consideremos, mas ele diz isso em 69, né? Consideremos, por exemplo, uma descrição arqueológica da sexualidade. Em seguida ele diz algumas coisas sobre o que isso seria. A gente sabe que tinha um plano dele sobre isso também na ordem do discurso, que é do ano seguinte, e a gente sabe que ele fez isso na sua história da sexualidade. Os volumes conhecidos em um que ele provavelmente não terminou. Depois prossegue. Então, esse é um projeto que ele acha que poderia ser um outro, diferente do que ele fez, mas a gente sabe que depois ele fez. Eis o exemplo, entretanto, depois prossegue. Eis o exemplo, entretanto, de uma outra orientação possível. Para analisar um quadro, então ele vai falar agora um quadro, né? vezes um quadro. Pode-se reconstituir o discurso latente do pintor, pode-se querer reencontrar o murmúrio de suas intenções, que não são, em última análise, transcritas em palavras, mas em linhas, superfícies e cores. Pode-se tentar destacar a filosofia implícita que, supostamente, forma sua visão de mundo. É possível, igualmente, interrogar a ciência, ou pelo menos as opiniões da época, e procurar reconhecer o que o pintor lhes tomou emprestado. Eu temo que muita gente leria isso e diria, está vendo como Foucault autoriza? Porque a gente pode descobrir as intenções do autor no quadro dele. Mas ele diz em seguida o seguinte: a análise arqueológica teria outro fim, ou seja, não é isso que eu perguntaria a um quadro, né? A análise arqueológica teria outro fim. Pesquisaria se o espaço, a distância, a profundidade, a cor, a luz, as proporções, os volumes, os contornos não foram, na época considerada, nomeados, enunciados, conceitualizados em uma prática discursiva. A pergunta que ele faria a um quadro é: aquilo foi questionado, perguntado no interior de uma prática discursiva? Ou eu estou agora interpretando um autor a partir da pintura, né? A arqueologia também se pergunta aí, e se o saber resultante dessa prática discursiva não foi talvez inserido em teorias e especulações, em formas de ensino e em receitas, mas também em processos, em técnicas e quase no próprio gesto do pintor? Eu tenho a impressão que foi o que ele fez lendo Las Meninas, né? Para ele, Las Meninas é um quadro que representa a passagem de uma episteme para outra, de uma época para outra, para a episteme das representações. Que, por exemplo, a ausência do que está sendo pintado é a melhor representação do que é a teoria das representações. Se é o representado, não precisa coincidir com o representante, né? Não se trataria de mostrar que a pintura é uma certa maneira de significar ou de dizer, que teria a particularidade de dispensar as palavras. Para ele não é assim, o quadro, a foto no lugar das palavras, mas é o quadro, a foto, como um elemento de saber. Seria preciso mostrar que, em pelo menos uma de suas dimensões, ela é uma prática discursiva que toma corpo em técnicas e em efeitos. Assim descrita,
A pintura não é uma simples visão que se deveria em seguida transcrever na materialidade do espaço. Não é mais um gesto nu cujas significações mudas e indefinidamente vazias deveriam ser liberadas por interpretações ulteriores. É inteiramente atravessada, independentemente dos conhecimentos científicos e dos temas filosóficos, pela positividade de um saber. Será que nós sabemos o que isso quer dizer? Eu respondo por mim. Acho que não. Eu não sei o que isso quer saber. Isso é, como pegar um quadro e mostrar que ele é parte de um saber. Acho que eu não saberia fazer isso. Né? Outra pergunta dele. Né? A arqueologia só se ocupa das ciências e nunca passa de uma análise dos discursos científicos? 2 vezes não. Né? Então, ele diz que não. Que não precisamos ficar nesse leito. A arqueologia não descreve a ciência em sua estrutura específica, mas um campo de saber. Primeiro, por essa razão. Segundo, além disso, ocupa-se do saber em sua relação com as figuras epistemológicas, mas também o interroga em relação a outros feixes de relações. Quais são, ele não diz. As relações com a episteme foi a única explorada até então. Isso significa, eu acho, nesta obra, nas minhas obras. Acontece que as formações discursivas não cessam de se epistemologizar. Ele diz isso como uma espécie de, digamos, desculpa, uma palavra evidentemente horrível, ou de justificativa, para ter feito só trabalhos que levavam a esses campos de saber. Porque ele diz, as formações discursivas não cessam de se epistemologizar. Eu não estou medindo o tempo. Se tiver 2 minutos, eu falo do que eu acho. Então acho que passei no meu tempo. Mas uma das reclamações minhas sobre o mundo moderno é que eu ouço as pessoas falar meia hora e acho que o tempo delas é longo. E eu vou falar meia hora, acho que passa muito rápido. Obrigado, se for o caso, discutimos depois e eu falo, se houver um minuto, e como eu estou lendo hoje o texto do Foucault sobre autor. Obrigado. E eu peço desculpa que por uma distração eu me entreguei ao congresso e não fiquei olhando o horário, nem me ocorreu que eu tinha que controlar o horário, acho que alguém faria isso. Mas acho que não. Obrigada, eu passo então a palavra para a Rosário. Bom, boa tarde a todos. Nesses 3 dias eu já fiz várias vezes um agradecimento, né, aos organizadores, mas eu quero fazer novamente, né, sem ser repetitiva, porque é uma grande honra para mim estar aqui nessa mesa, né, ao lado do Círio e da Vanice, e podermos falar então sobre contribuições e legados do Michel Foucault para a análise do discurso. De alguma maneira, essa mesa ela pode até ser um balanço, né, daquilo que foi falado em todas as mesas que nos precederam, né, porque em todas as falas, né, apareceu o tempo todo essa presença do Foucault, o que faz desse evento uma oportunidade muito feliz, que a gente pode ter essa presença do Foucault aqui o tempo todo em todas as falas. E ao mesmo tempo, dá um medo danado, né, a gente se lembra da ordem do discurso, e o que o Foucault nos fala, né, dessa temível, né, o quanto é perigoso, né, todas essas vozes que nos precedem e que a gente tem que falar a partir de um ponto, que é o ponto dessa precedência, né? Então, a gente sabe que é doloroso, né, e difícil estar aqui e falar, né? Para tentar dar minha contribuição aqui a essa discussão, eu intitulei então essa minha fala de Discurso com Michel Foucault, no coração da história. A primeira parte, aí, Discurso com Foucault, é porque certamente todos nós estamos cansados de saber que Foucault nunca propôs um campo chamado análise do discurso. Então, se nós
vamos a ele para pensar o discurso, é nessa vontade de estar com Foucault, né? Não necessariamente que ele tenha proposto no campo. Nós é que temos essa vontade, né? E vamos ao Michel Foucault. E a segunda parte, eu me inspirei num texto do Habermas, que eu acho lindo, que ele escreveu na passagem dos 10 anos da morte do Foucault, e que se chama Michel Foucault, Uma Flecha no Coração do Presente. Então, tentando pensar no coração da história, pensar isso, né? Que com Foucault nós vamos estar sempre no coração da história, porque com ele nós podemos pensar, né, o presente. Eu pretendo, né, se der tempo, a Vanessa controla meu tempo, por favor, desenvolver alguns passos aí, né? Na verdade 3 passos, né? Falar um pouco primeiro sobre as leituras de Foucault, e acho que nesse sentido, né, aqui o Círio Pocente iniciou a sua fala também problematizando essa questão das leituras, né? Como é que nós lemos o Foucault, né? Primeiramente pensando que o Foucault é um leitor de Foucault, e isso deixa bem difícil, bem complexa a nossa tarefa, né? Porque nós temos o próprio Foucault como leitor de si mesmo. Tentar pensar um pouco nessa nossa maneira de ler Foucault, né? Nós que trabalhamos com linguagem, que pensamos o discurso, para daí pensar um pouco sobre as contribuições do Foucault. Quer dizer, não tem nada de novo nisso que eu vou falar, né? Mas são coisas que precisam ser enunciadas, me parece, né? E eu pretendo exemplificar com imagens, palavras, textos que circularam na mídia e que construíram um acontecimento discursivo chamado Primavera Árabe. Vou tentar pensar aqui com vocês, né? Como que Foucault pode contribuir para que a gente pense sobre isso. Primeiro, como um arquivista, né? Como disse o Deleuze, falando do Foucault. Primeiro pensando a questão do enunciado, as práticas discursivas, a materialidade do enunciado, as formações discursivas, tudo aquilo que a gente lê na arqueologia do saber e que é fundamental, né, para a gente pensar, então, aí essas contribuições, né? Falar um pouco também desse Foucault genealogista, né? O quanto a analítica do poder de Foucault, que opera essa passagem, né, da ideia de aparelhos ideológicos, aquela ideia althuseriana, para uma ideia de microfísica, pode nos ajudar a pensar a questão das resistências. E sempre, como eu disse, exemplificando aí com a Primavera Árabe, né? E se der tempo, né, chegar a falar o mínimo, mas não deixar de falar sobre os processos de subjetivação e identidades, quer dizer, esse último Foucault, como ele nos ajuda, né, a pensar sobre os discursos e sobre as formas de produção e circulação dos discursos. Comecemos então por essa questão aí das leituras de Foucault. Todos nós sabemos que Foucault é um autor lido nas mais diversas áreas, né, científicas, campos do saber. Se ele é lido na medicina, ele é lido na educação, e há, evidentemente, e isso o Círio pontuou no início da fala dele, maneiras diferentes de ler Foucault. E talvez seja o momento, né, de nós começarmos a pensar sobre isso, quais são os regimes de apropriação das ideias de Foucault, como que se dá, né, esse jogo, né, é coisa que ele mesmo nos propôs, né, esse jogo complexo que é composto pela figura desse autor, da sua obra, do comentário, da apropriação, temas que ele mesmo levantou, né, na ordem do discurso, né? Ele como autor, foi falado aqui ontem, né, o fato de que ele quase não cita outros autores, né? Então, como é que se dá essa figura? Como é que se constitui essa figura de autor, né? Esse Foucault, e como ele pode ser diferente, lido nas diferentes áreas, né? Eu sempre gosto de me lembrar de uma entrevista em que perguntaram para o Foucault: Foucault, você vai para a história, você vai para a sociologia, você vai para todo lugar, afinal, o que você é? Você é historiador, linguista? Ele falou: não, eu sou um pirotécnico, porque eu gosto de fazer pequenas explosões. Eu gosto de ir, né, para a história e fazer uma explosão lá. Eu gosto de ir para a linguística e fazer... Eu gosto de ir
para o Saussure, que acho que foi essa a fala, né, no texto do Poeste, né? Eu gosto de ir para o Saussure e fazer explosões, né, pequenas, seja para denegá-lo, para superá-lo. Enfim, nós sabemos que esse autor nunca tem uma relação tranquila, né, com outros autores. Essas nossas leituras de Foucault também são complexas, como eu já adiantei, porque ele é um leitor de si mesmo. Então, ele mesmo faz a leitura dos seus textos, né? E como que os apresenta para nós. Por exemplo, na Arqueologia do Saber, e aqui eu cito só, não vou nem ler a citação. Na Arqueologia do Saber, ele diz: olha, o que eu fiz no nascimento da clínica, o que eu fiz na história da loucura, o que eu fiz em As Palavras e as Coisas, eu não sei muito bem. Eu estava com um olho aberto, um olho fechado, ele usa até essas metáforas, né? Este livro aqui é o momento em que eu paro para pensar sobre o que eu fiz. Quer dizer, ele lê a sua própria obra, né? Assim como ele vai fazer depois em O Sujeito e o Poder. Quando ele diz: olha, todo mundo pensa que meu tema é o poder. Não, meu tema é o sujeito. Olha, na arqueologia eu queria saber, eu queria entender como os saberes objetivam o sujeito. Na genealogia eu queria saber como as práticas divisoras, né, subjetivam o sujeito. E no último momento, né, que é agora, esse é o momento que ele estava desenvolvendo a estética, né, a ética e a estética de si, estou tentando entender como o dispositivo da sexualidade, os processos de subjetivação, enfim, ele é leitor da sua obra, né? E será que nós temos que concordar com ele? Será que nós temos que não discordar, dizer: não é isso que você fez, é outra coisa? Não sei, acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que nós temos que entender o processo de composição, né? Isso que eu chamei de o jogo complexo entre o autor, os comentaristas, né? E aquilo que vai se produzindo a partir disso, né? Ao mesmo tempo em que ele é leitor de si mesmo, como ele faz na arqueologia, como ele faz ali no texto Sujeito e Poder, ele tem toda uma relação também com os seus leitores, né? Todos nós sabemos aquela parte final da Arqueologia do Saber, é uma briga dele com um crítico, né? Que ele instala esse personagem, né? E vai dialogar com esse personagem. Mas aqui eu trago o prefácio, né, da História da Loucura, depois das brigas que ele teve sobre esse livro, né? A Coracini falou um pouco sobre essas brigas, né, do Foucault em relação à História da Loucura com o Derrida. Ele refaz o prefácio do seu livro, e nesse prefácio, que é o que passa a constar da História da Loucura depois de 1972, ele faz toda uma teoria sobre a leitura, né? Ele chega a dizer o que é um livro, né? Depois de publicado, ele já não pertence mais ao autor, porque ele vai entrar numa trama de leituras, de interpretações, que já não é mais, essa figura do autor se enfraquece a ponto de ele não ter mais a autoridade sobre aquilo que foi dito, né, naquele livro, né? O que ele chama de seus duplos, né? Cada leitura atribui-lhe por um momento um corpo impalpável e único. Ele vai teorizando a própria leitura e os seus leitores. Então, só estou trazendo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tudo isso, né? É porque o Foucault prevê também, né, os seus leitores. Ele prevê ali essa possibilidade de ser outra, né? De sempre poder ser outra as leituras, né? E aí eu chego a essa questão, e nós, né? Nós aqui, eu estou usando bem genericamente, né? Pessoas da área de linguagem, né? Como esse leitor da área de letras pode ler Foucault? E, aliás, em muitos círculos, é um espanto que nós de letras, né, leiamos o Foucault. Eu já vi muitas vezes esse espanto. Nossa, vocês de letras, por que é que vocês leem Foucault? Às vezes eu penso: poxa, nós de letras devíamos ler melhor ainda, né, do que os outros. Afinal, nós somos de letras, né? Quer dizer, eu penso que é o momento, né,
nos colocarmos essas questões, né? Quais as consequências que são derivadas, né, desse nosso olhar, que lê Foucault pela lente da linguagem, que vai em busca disso na obra dele, né? O que nos autoriza, né, a irmos em busca disso? É o fato de Foucault falar de discurso o tempo todo. Dificilmente a gente encontra uma obra, um texto dele que não haja essa categoria tão fundante do seu pensamento. Quais conceitos de Foucault que nós mobilizamos, que são produtivos, né, para nós, né? Quais são os excessos, né? Muitos, né? E as faltas, que também são muitos, né? Claro que não tenho respostas definitivas, né? Nem seria o caso, né? Para tudo isso. Mas algumas coisas a gente já pode pensar em relação a isso, né? Por exemplo, né? Aqui eu estou pontuando 4 pontos, né? Por exemplo, justamente por nós sermos da área de letras, de lidarmos com a linguagem, de sabermos que a linguagem é opaca, incompleta, não há nada que seja exatamente aquilo, tudo pode se derivar de uma metáfora, né, pegando aí uma ideia bem pechetiana, né? Nós não temos a ilusão de que haja uma leitura correta do pensamento de um autor. De jeito nenhum. Uma pessoa da área de letras vai ter essa ilusão de que é possível aceder ao verdadeiro pensamento, né, de um autor. Mas sempre há interpretações desse autor. Toda vez que nós lemos, nós somos infiéis. Eu acho que essa é uma coisa fundante da leitura, né? A infidelidade. Toda vez que eu leio um autor, eu faço uma traição com ele. Porque não tem como saber exatamente, né, o verdadeiro, onde se esconde esse verdadeiro Foucault, né? Ao mesmo tempo, também eu acho que tem aí uma complexidade, né, dessa leitura do Foucault, que é um movimento duplo, né, que nós podemos fazer em relação a Foucault. Porque nós podemos ler Foucault no interior da análise do discurso. Nós podemos ler Foucault na sua ausência, a presença dos diálogos que ele estabelece com o Michel Pechet. Eu acho que eu fiz esse trabalho, né, um pouco, diálogos e duelos aí do Michel Pechet e Michel Foucault, né? Nesse sentido, se a gente for ler o Foucault no interior da análise do discurso, que é uma questão também bastante polêmica, né? Porque não é tão tranquilamente aceito assim, Foucault está na análise do discurso, não está. Nós podemos fazer como o Rodney Scott, desse livro lindo dela, Filósofos na Tormenta, em que ela analisa, né, esse momento histórico aí dos anos 60, 70, todos esses filósofos, como eles dialogaram em torno de algo que é o discurso. E eu acho que o Puech, no seu texto, A Emergência da Noção de Discurso, ele faz, né, esse tipo de leitura, né, a partir dos diálogos, né, entre Foucault e Pechet. Ele pega essa emergência do conceito de discurso e a gente poderia ver como Foucault dialoga com Althusser, com Pechet, como todos esses filósofos que vivem essa tormenta, né, como eles dialogam entre si, né? Tá? Agora, nós também podemos ler, eu disse que é um duplo movimento, porque nós podemos ler o Foucault aí nessa relação com os outros, nos seus diálogos com a vida, mas nós podemos e devemos ler também o próprio Foucault e nele, aspas, a caixa de ferramentas, né, conceituais. É claro que o Foucault não propôs um método acabado, né, fechado, né, isso é duro, né, porque nós temos que lidar com essa instabilidade. Não tem ali você faz isso, depois isso, depois isso, e fica tudo, todo mundo pode viver feliz. Mas já também pode viver feliz com essa instabilidade, né? E pegar ali na própria caixa de ferramentas conceituais, né, conceitos muito importantes para nós pensarmos, então, né, os discursos, sua produção, sua circulação, e a partir do discurso pensarmos aquilo que é a temática fundamental em Foucault, quem somos nós, né, que é aquela pergunta que ele enuncia o tempo todo. Quem somos nós hoje? No que nós nos tornamos, né? Como o que nós somos, mas também não é só para um diagnóstico, né, em Foucault. Eu acho que isso é uma coisa importante nele.
Ele não faz o diagnóstico pelo diagnóstico, porque quando ele fala das resistências, ele pensa, quem somos nós para pensar? Poderia ser diferente. Acho que essa é uma inflexão muito importante em tudo, né? o que ele escreve. Enfim, ainda continuando essa ideia de nós, né, da área das linguagens, né, nós não acreditamos que se possa aplicar Foucault, né, a objetos de investigação, ao filme, a isso, aquilo. Não se trata de um Foucault aplicado a alguma coisa, né, de jeito nenhum, né, mas de compreender, e aí eu penso que a nossa leitura vai nesse sentido, essa natureza fundante do conceito de discurso nele, né, no seu pensamento, e a partir disso articular os conceitos, né, que gravitam em torno dessa centralidade da linguagem, na produção dos sentidos, né, na constituição dos sujeitos, nas relações entre as três ontologias, né, do saber, do poder e do si. Então essa é essa natureza fundante da linguagem que pode nos levar, né, a estar com Foucault. Então, eu falei tudo isso porque eu penso que a gente tem que problematizar essas nossas leituras, pensar sobre ela, até porque muitas vezes há muitos desvios, né, que vão pensar que vamos aplicar Foucault no filme, vamos aplicar Foucault, e é claro que não se trata disso, né, é uma tarefa muito mais complexa, essa de estar com Foucault, né. Ele, como eu disse, estar com Foucault porque ele não propõe um campo chamado análise do discurso, né? Ele não propõe fazer uma análise do discurso, mas em alguns momentos ele até diz que faz uma análise do discurso, e eu adoro, vocês sabem, quem já me ouviu outras vezes, né? Esta citação do Foucault, que está nesse texto Diálogo sobre o Poder, de 78, em que ele fala explicitamente, né? Ele diz, eu me dei como objeto uma análise do discurso. Ele vai falar isso outras vezes, né? Não significa que ele fundou um campo, mas que ele deu como objeto isso. O que me interessa no problema do discurso é o fato de que alguém disse alguma coisa em um dado momento. Isso é o que eu chamo de acontecimento. Tá? Para mim, trata-se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos, que podemos chamar de acontecimentos discursivos, mantém com outros acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, ao campo político ou às instituições. O fato de eu considerar o discurso como uma série de acontecimentos nos situa automaticamente no coração da história. É isso que o Foucault faz, né? Nos situa pelo discurso no coração da história. Se faço isso é com o objetivo de saber o que somos hoje. Eu gosto muito dessa citação por isso, porque parece que ele está ali em 1978 e ele é ao mesmo tempo arqueologista, genealogista e já está pensando na ética e na estética de si. O que nos leva sempre a considerar que ele não abandona a categoria do discurso, ele não deixa de ser arqueologista porque ele vai para a genealogia. Ele vai dar uma inflexão mais forte nas práticas divisoras ou nos processos de subjetivação. Mas ele não vai abandonar, né, aquilo que ele pensa lá no momento da arqueologia do saber. Então, se eu faço isso é com o objetivo de saber o que somos hoje, aquilo que eu falei do diagnóstico, né? Quero concentrar meu estudo no que nos acontece hoje, do que somos, no que é a nossa sociedade. Penso que há, em nossa sociedade, naquilo que somos, uma dimensão histórica profunda. E no interior desse espaço histórico, os acontecimentos discursivos que se produziram há séculos ou há anos são muito importantes. Somos inextricavelmente ligados aos acontecimentos discursivos. Em um certo sentido, não somos nada além daquilo que foi dito há séculos, meses, semanas. Eu acho que fica muito claro, né, quando a gente lê essa passagem, isso que eu estou chamando de natureza fundante, né, da categoria discurso em Foucault. Né? O que me interessa no problema do discurso, diz o Foucault lá, é o fato de que alguém disse
alguma coisa em um dado momento. Isso é o que eu chamo de acontecimento. E aí eu passo já para o terceiro momento da minha fala, que é tentar pensar então nessa caixa de ferramentas, né, do Foucault. Como é que a gente poderia, né, pensar esse acontecimento discursivo que foi produzido pela mídia por meio de uma designação e por meio de práticas discursivas, né, por meio das quais as mídias, impressa, televisiva, digital, produzem um acontecimento discursivo no jogo de denominações. Primavera Árabe, essa denominação, né, ou esse enunciado, junto com muitos outros enunciados, vão produzir uma cadeia de acontecimentos que mostram práticas discursivas contemporâneas e portanto, produções identitárias, produções de subjetividades que têm a ver com a maneira de produzir e colocar em circulação os discursos na contemporaneidade. Eu pego aí um texto composto por imagem e palavras de um usuário, né, de um dispositivo chamado celular, iPhone, que, usando de uma tecnologia que é o Instagram, fotografa o acontecimento e lança, né, na rede com todas essas palavras, né, esses tags aí embaixo, e com isso produz entra na teia de produção desse acontecimento, né, como uma outra maneira de produzir, por exemplo, a autoria. Eu acho que isso a Luznara falou muito bem, né, ontem, aqui na mesa, sobre essa transformação, né, da produção e da circulação que é dada, então, né, por esses meios digitais. A gente poderia analisar aí a perspectiva, analisar a entrada de luz dessa imagem, como isso tem a ver com as palavras, né, que estão aí, a Revolução Síria, liberdade, criança. Eu falei do jogo das denominações, né, a primavera, e como tudo isso vai se juntando com esses conceitos e como isso tem a ver com essa imagem, né, de um menino que olha por uma entrada de luz, que é um rombo feito, né, por uma bomba, por um instrumento que está aí. Como isso vai produzir, né, sentidos, né? Porque é isso que Foucault diz, né? O que interessa é que alguém disse alguma coisa e isso vai produzir, então, uma série de acontecimentos, né? Essa produção da Primavera Árabe, desse acontecimento discursivo, vai se dar nas diferentes mídias por meio dos próprios usuários que vão produzindo esses acontecimentos a partir... E isso, é claro, que tem a ver com o poder, porque eles são censurados, as resistências, né? A maneira que eles encontram de resistir fotografando, jogando na rede. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os acontecimentos que vão sendo produzidos por esses enunciadores autorizados, como, por exemplo, a agência Reuters, que é uma grande agência, né, fotográfica que distribui imagens para as mídias do mundo todo. Então, acho que o Foucault pode nos ajudar a pensar como se entrelaçam esses enunciados, como esses sujeitos que enunciam ocupam lugares diferentes na produção, né, desse acontecimento. E aqui uma imagem que foi bastante pertinente aí dentro de toda essa construção da ideia de Primavera Árabe, que é uma imagem em que uma mulher egípcia, ela é espancada por soldados, e a gente vê que essa imagem é profundamente violenta, porque há um homem com o pé suspenso, né, segundos antes de espancá-la, mas ela foi muito mais violenta porque esta mulher tem as suas vestes levantadas. E isso, dentro daquela cultura, né, do islamismo, é uma ofensa muito grande, né, porque as mulheres, elas
se vestem, né, com a burca, o corpo todo vestido, e o governo sírio, inclusive, negou a veracidade, né, dessa imagem. Então, negou, né, e aí eu acho que isso pode nos levar, com Foucault, a pensar, né, quem é o sujeito que produz enunciados. Porque eu tenho de lado essa voz autorizada, que são as grandes agências de notícias, e tenho esse usuário que produz os enunciados a partir do seu dispositivo, né, ele joga na internet, e a partir disso nós podemos discutir, por exemplo, toda a questão da autoria, como ela se transforma, que acho que a Luzmara fez muito bem isso aqui na mesa, né, como se transforma, né, essa relação de autoridade, né, sobre aquilo que está sendo dito, como o controle vai fazendo com que esse acontecimento vá ganhando materialidade cada vez maior, né? E vá se produzindo aquilo que é outra categoria fundante do pensamento do Foucault, que é essa produção da verdade. Como se produz a verdade? Porque eu peguei essa fotografia da mulher com as vestes levantadas, o espancamento, porque houve toda uma polêmica, muitos discursos, né? Do ponto de vista do governo sírio, negando a veracidade, e ao mesmo tempo um vídeo foi disponibilizado na internet, quer dizer, a veracidade desse acontecimento foi atestado não pela voz da autoridade da agência, da grande agência, mas por esse usuário, né, esse sujeito do cotidiano que lançou o vídeo, né, no YouTube, nesse dispositivo, e com isso se produz. Então esse vídeo amador, poderíamos analisar os enunciados que estão aí, né? O conteúdo a seguir foi identificado pela comunidade como sendo potencialmente ofensivo. Poderíamos, né, analisar todos esse enunciado verbal e essas imagens em movimento, né, que é o objeto de estudos do Newton, e pensar como acontecem, né, essas relações intrincadas entre o sujeito que enuncia, ou enunciado, a sua materialidade, o controle, os poderes, e como toda essa teia vai constituindo o acontecimento. Claro que a Primavera Árabe, ela retoma memórias, ela dialoga com outros acontecimentos, e eu estou ainda naquela situação do Foucault, né? Trata-se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos têm com outros acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, E eu vejo, por exemplo, aí, num outro momento, numa outra situação, mulheres sauditas, uma reportagem sobre a riqueza da Arábia Saudita, essas mulheres vestidas com os seus celulares, né? E vou vendo que de enunciado a enunciado há essa repetibilidade das imagens, das palavras, que vão me levando à constituição da modernidade, mas dentro desse paradoxo, né, que é a Primavera Árabe. Esse paradoxo, as mulheres completamente vestidas com seus dispositivos extremamente modernos, né? Aí uma outra imagem, né? Smartphones durante a Primavera Árabe, né? No coração da história. Quer dizer, como vai se constituindo ao mesmo tempo a ideia da modernidade, a ideia da resistência ao poder, na ideia da primavera, que é claro que não nasceu agora, tem a Primavera de Praga, tem a Primavera dos Povos, tem toda essa ideia de primavera, e como, né, o uso, né, do smartphone vai produzindo as subjetividades, né? Porque em nossa sociedade, naquilo que somos, existe essa dimensão histórica profunda que vai produzindo as subjetividades, que vai entrar dentro da política da verdade. 2 minutinhos só para encerrar. Vai produzindo isso que eu chamei de a política da verdade, né? Foucault falou tantas vezes sobre a polícia discursiva, a política da verdade, que a verdade é desse mundo e ela é produzida por essas coerções múltiplas, né? Ela é produzida, né?
os enunciados que são considerados verdadeiros ou falsos, né, eles entram dentro daquilo que é a historicidade de um determinado momento histórico, né, as técnicas, né, de atribuição de verdades, né, e aí eu chego nesse último ponto, né, por causa do tempo, claro, depois a gente pode conversar, que é a questão da materialidade do enunciado, que é algo extremamente forte e poderoso, né, em toda a reflexão Foucaultiana, que é a ideia de que a gente só pode falar de enunciado se uma voz o enunciou. A própria ideia de enunciado é essa, né? Alguém disse alguma coisa num certo momento histórico, né? Então ele pergunta, poderíamos falar de enunciado se uma voz não tivesse enunciado? Se uma superfície não registrasse os seus signos? Se ela não tivesse tomado corpo em um elemento sensível e se não tivesse deixado marca, mesmo que seja por alguns instantes, numa memória ou num espaço? E eu volto novamente aí para essa questão de como essas materialidades, como essas imagens vão se repetindo, né? Essa é uma outra imagem da Primavera Árabe. Essas mulheres vestidas, nós já vimos isso, né, antes, né? Essas mulheres vestidas com os seus celulares, fotografando, registrando, produzindo o acontecimento. Poderíamos nos perguntar por que a mídia está querendo produzir esse acontecimento a partir desses dispositivos, a partir dessa maneira como a Primavera Árabe se constitui, né? E eles continuam lutando e instagramando. Eu achei o máximo esse verbo, né? Instagramar, já como uma prática discursiva, né? Própria do que é contemporâneo, né? Nós somos inextricavelmente ligados aos acontecimentos discursivos, né? E realmente, para encerrar, eu volto a essa questão, né? O que nos autoriza, né, aí a pensar com Foucault e pensar o enunciado e pensar o poder, né? Esse poder microfísico que está na mão das agências, está na mão dos usuários, está pulverizado, né, nessa teia, né, esse poder de enunciar, é justamente essa natureza fundante, né, do conceito de discurso, né, em Foucault. E para encerrar, algo que ele diz lá na arqueologia, né, e que eu grifo e deixo aí para a gente continuar discutindo depois. Gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas e destacar-se um conjunto de regras próprias da prática discursiva. Não mais tratar os discursos como conjunto de signos, elementos, significantes que remetem a conteúdos ou representações, mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Eu penso que o exercício que eu tentei fazer aqui foi justamente esse, né, de mostrar como os discursos, né, são práticas que vão construindo esses objetos. Primavera Árabe, por exemplo, né, o objeto do discurso. Certamente os discursos são feitos de signos. Ele não ia ignorar isso, né? Mas o que fazem é mais do que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato de fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. Eu acho que todos nós estamos em busca justamente desse mais, né, que é o discurso, né? Tá? Muito obrigada.